Eu vi minha esposa beijando outro homem na balada. Pensei que ela estava a 2.000 quilômetros de distância, em uma viagem de trabalho. Mas ali, sob as luzes piscantes, a verdade explodiu como uma bomba, destruindo minha vida em segundos. Meu nome é Rafael, e esta é a história de como descobri a traição e lutei para reconstruir minha vida. Eu sou Rafael, 32 anos, analista de dados em São Paulo. Minha esposa, Clara, 30 anos, é gerente de marketing em uma multinacional. Casados há 4 anos, sempre achei que éramos o casal perfeito. Ela, carismática e determinada, viajava constantemente para fechar negócios. Eu confiava nela cegamente. Quando ela dizia vou para Brasília por uns dias, eu só desejava boa sorte e a beijava na testa. Duvidar de quem você ama? Isso nunca passou pela minha cabeça. Naquela sexta-feira, Clara estava supostamente em Recife para uma conferência. Eu, exausto após uma semana puxada, planejava ficar em casa, assistindo a um jogo do Corinthians com uma cerveja gelada. Mas meu amigo João, insistente como sempre, me convenceu a ir à balada nova no Itaim Bibi para o aniversário do Tiago. Só uma hora, Rafa. Você tá virando ermitão, ele disse. Cedi, meio a contragosto. Troquei o moletom por uma camisa social, mandei uma mensagem para Clara, saindo com os caras. Tô com saudade. Como tá a conferência? Ela respondeu rápido, tá chata, como sempre. Se cuida, amor. Te amo. Sorri. Tudo parecia normal. Cheguei ao Vibra Clube por volta das 22 horas. O lugar pulsava com graves altos, luzes neon cortando a escuridão. Encontrei João, Tiago e o resto da turma na área VIP. Copos tilintavam, risadas ecoavam. Pela primeira vez em semanas, me senti leve. Até que vi algo que fez meu estômago gelar. No canto da pista, a uns 10 metros, uma mulher com o mesmo jeito de Clara dançava com um cara. Não podia ser ela. Ela estava em Recife. Mas o instinto gritava mais alto que a razão. A forma como ela jogava o cabelo, o ângulo do ombro, era ela. Meu coração disparou. Me aproximei, empurrando a multidão. Quanto mais perto, mais certeza eu tinha. Clara, minha Clara, ria e dançava colada a um estranho. Eles se entreolhavam com uma intimidade que me cortou como uma faca. Então, ela o beijou. Um beijo longo, cheio de história, como se eu nunca tivesse existido. Parei a 3 metros, o mundo em câmera lenta. O som da balada sumiu, só restava o eco do meu próprio pulso. Clara. Minha voz saiu fria, cortante. Ela se virou, o rosto passando de surpresa a pânico em frações de segundo. Rafael? O que você tá fazendo aqui? A voz dela tremia. O cara ao lado, alto, com jeito de quem frequenta academia e ostenta relógios caros, franziu a testa. Quem é esse, Clara? Antes que ela pudesse responder, dei um passo à frente. Eu sou o marido dela. E você, quem é? Clara tentou se explicar, gaguejando. Rafa, não é o que parece. Eu posso explicar. Mas o cara, com um sorriso arrogante, disse: relaxa, amigo, isso não é da sua conta. Perdi o controle. Não sou de briga, mas meu punho voou antes que eu pudesse pensar. Acertei o queixo dele, que cambaleou, derrubando copos. A multidão abriu espaço, seguranças apareceram. João me puxou para trás, gritando: para, Rafa! Clara gritava, chorando: não machuque ele, por favor. Aquilo doeu mais que qualquer soco. Os seguranças me arrastaram para fora. Na calçada, o ar frio da noite bateu no meu rosto, mas não aliviou a queimação no peito. João e Tiago me seguiram, atordoados. Cara, o que foi isso? Aquela era Clara. Eu só consegui dizer: era minha esposa. Meu celular vibrava sem parar com chamadas dela. Desliguei. Não voltei para casa. Fui para o apartamento do João, onde passei a noite encarando o teto, tentando entender como minha vida desmoronou em minutos. Na manhã seguinte, a raiva deu lugar a um vazio.
Liguei para um advogado e pedi para preparar os papéis do divórcio. Escrevi uma carta para Clara, deixando claro que não queria explicações. Você escolheu isso. Saia da casa até o fim da semana. Não me procure. A casa, comprada com meu dinheiro antes do casamento, ainda era minha. Contratei uma empresa de mudança para ela levar o que quisesse. Eu só queria pagar qualquer traço dela da minha vida. Na manhã após a noite no Vibra Clube, acordei no sofá do João com a cabeça pesada e o coração vazio. O celular, ainda desligado, parecia uma granada pronta para explodir com mensagens de Clara. Não queria lê-las. Não queria ouvir desculpas. Liguei para meu chefe e pedi uma semana de folga. Ele não questionou, só disse: "Se cuida, Rafael." Depois, contatei o advogado novamente. "Quero o divórcio o mais rápido possível", falei, a voz firme, mas tremendo por dentro. Voltei para casa à tarde, sabendo que Clara ainda estaria lá. A porta estava entreaberta, e ouvi barulhos de gavetas sendo fechadas. Entrei e a vi no quarto, empacotando roupas em uma mala. Ela congelou ao me ver. "Rafa, por favor, me deixe explicar." Levantei a mão, cortando a "não quero ouvir." "Você tem até sexta para sair." Virei as costas e fui para o escritório, trancando a porta. Ouvi seus soluços abafados, mas não cedi. Cada palavra dela parecia uma armadilha para me puxar de volta àquela mentira. Naquela noite, João me ligou. "Cara, você não vai acreditar. O cara da balada, o tal do namoradinho, é o Lucas, consultor de uma agência que trabalha com a empresa da Clara. Um amigo meu o conhece. Parece que eles estavam se encontrando há meses." A revelação foi um soco no estômago. Meses? Não era um erro impulsivo. Era uma vida dupla, planejada, com encontros em hotéis de outras cidades, enquanto eu acreditava nas histórias de conferências e voos atrasados. Decidi investigar. Não por obsessão, mas porque precisava entender a extensão da traição. Abri meu laptop e acessei as redes sociais de Clara, algo que nunca fizera antes. Encontrei fotos dela em viagens de trabalho, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Sempre com legendas profissionais, mas agora eu via as inconsistências. Um post de Recife, onde ela supostamente estava, mostrava uma praia que parecia Copacabana. Outra foto, de um jantar de negócios, tinha Lucas ao fundo, quase fora de quadro, mas inconfundível. Confrontei um colega dela, Pedro, que trabalhava na mesma empresa e era próximo o suficiente para saber algo. Ele hesitou, mas acabou admitindo: "Rafa, eu não queria me meter, mas ela e o Lucas começaram a se aproximar numa conferência em Florianópolis, uns 6 meses atrás. Achei que era só amizade, mas depois vi os dois juntos em São Paulo, num bar. Não te contei porque ela jurou que ia terminar. Cada palavra dele era um prego no caixão do meu casamento." Na quarta-feira, Clara deixou a casa. A empresa de mudanças levou suas coisas, e ela deixou a chave na mesa da cozinha, junto com uma carta. "Rafael, eu sei que errei. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que te amei de verdade. Lucas foi um erro. Estou acabada." Não li o resto. Rasguei o papel e joguei no lixo. Amor não mente assim. Amor não planeja traições. Fui ao advogado na quinta. Ele confirmou que o divórcio seria simples, sem filhos, sem bens conjuntos, a casa era minha. Ela não tem base para contestar, ele disse. Assinei os papéis com uma estranha calma. Era o fim oficial de algo que, na verdade, já havia morrido na pista do Vibra Clube. Mas então veio o plot twist. Sexta-noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lucas. "Rafael, precisamos conversar. Não é sobre a Clara. É sobre algo maior." A voz dele era tensa, quase assustada. Curiosidade e raiva brigaram dentro de mim, mas concordei em encontrá-lo num café no sábado. O que ele poderia querer? E por que agora? No sábado, cheguei ao café nos Jardins às 10 horas, o estômago embrulhado. Lucas estava lá, sentado numa mesa ao canto, mexendo um cappuccino com nervosismo.
Não trocamos apertos de mão. Sentei, cruzando os braços. Fala logo, disparei, a voz seca. Ele suspirou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Rafael, não vim defender a Clara ou me justificar. Mas você precisa saber de algo. Ela não foi a única que mentiu. Lucas revelou que Clara e ele não eram apenas amantes. Havia um esquema maior. Clara, como gerente de marketing, manipulava orçamentos de eventos corporativos, desviando dinheiro para contas pessoais. Lucas, consultor da mesma agência, ajudava a mascarar as transações com notas fiscais falsas. Começou pequeno, ele disse, umas despesas infladas. Mas cresceu. Ela embolsou milhares em um ano. Fiquei atônito. Minha esposa não era só infiel, era criminosa. Por que me contar isso agora? Perguntei, desconfiado. Lucas baixou os olhos. Por que me cortaram do esquema? Clara e o chefe dela, o Roberto, decidiram que eu sabia demais. Estou sendo ameaçado. Se eu falar, perco tudo. Mas se não falar, você nunca saberá a verdade. Ele deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui tem e-mails, recibos, comprovantes. Provas do que ela fez. Peguei o pendrive, o peso da traição dobrando. Não era só meu coração que Clara destruíra, era nossa vida, nossa reputação. Voltei para casa e abri os arquivos. E-mails entre Clara e Roberto detalhavam transferências para contas offshore, eventos fictícios, até viagens de trabalho que nunca existiram. Uma conferência em Recife? Pura invenção. Ela estava em São Paulo, com o Lucas, enquanto eu acreditava em suas mensagens carinhosas. A raiva voltou, mas agora com um propósito. Liguei para meu advogado, Marcos, e entreguei o pendrive. Isso muda tudo, ele disse, examinando os documentos. Podemos usar isso no divórcio, mas também é caso de polícia. Fraude corporativa não é brincadeira. Concordei em denunciar. Não por vingança, mas por justiça. Clara precisava responder pelo que fez, não só comigo, mas com a empresa e todos que confiavam nela. Na segunda-feira, Marcos entrou com a denúncia. A polícia abriu uma investigação, e a empresa de Clara foi notificada. Soube por Pedro, o colega dela, que Clara foi suspensa imediatamente. Roberto, o chefe, também estava na mira. O escândalo começava a se espalhar. Parte de mim sentiu alívio, mas outra parte temia o que viria. E se Clara tentasse me culpar? E se isso me arrastasse para um lamaçal público? Naquela noite, João me chamou para um chope. Você tá bem, cara? Isso tá virando uma novela. Contei sobre o esquema. Ele ficou boquiaberto. Clara, uma golpista? Quem diria, então, jogou uma bomba, sabe o Lucas? Ele postou no Instagram hoje, todo sorridente, como se nada tivesse acontecido. Acho que ele tá te usando, Rafa. Fui checar. Lá estava Lucas, em fotos numa praia em Florianópolis, com a legenda, nova fase, nova vibe. Senti um calafrio. E se Lucas tivesse me dado aquelas provas para se livrar do problema, jogando a culpa toda em Clara? A desconfiança sobre Lucas me corroía. Suas fotos sorrindo na praia enquanto entregava provas contra Clara cheiravam a manipulação. Decidi não agir às cegas. Na terça-feira, levei o pendrive a um amigo, Diego, analista de TI com experiência em forense digital. Rafa, vou verificar se esses arquivos são legítimos, ele disse. Enquanto isso, a investigação contra Clara avançava. Pedro me contou que a empresa dela contratou auditores externos, e Clara estava sob pressão, evitando contato com colegas. Na quarta, Diego ligou. Os e-mails e recibos são reais, mas tem algo estranho. Alguns arquivos foram editados recentemente, como se alguém quisesse deixar um rastro claro apontando só para Clara e Roberto. Lucas pode estar cobrindo o próprio rastro. Aquilo confirmou meu instinto. Lucas não era só uma vítima do esquema, ele queria sair ileso, jogando Clara aos leões. Confrontá-lo novamente seria arriscado, então decidi jogar o jogo dele. Mandei uma mensagem: Lucas,
Sei que você alterou os arquivos. Fala a verdade ou entrego tudo à polícia. Ele respondeu em minutos, marcando outro encontro no mesmo café. Na sexta, lá estava ele, visivelmente tenso. Você não entende, Rafael. Eu só queria me proteger, admitiu. Lucas confessou que participava ativamente do esquema, sugerindo ideias para inflar orçamentos. Quando Clara e Roberto decidiram cortá-lo, ele guardou cópias dos e-mails como garantia. Entreguei o pendrive porque sabia que você denunciaria. Queria que eles pagassem, não eu. Perguntei por que não foi direto à polícia. Porque eu também sou culpado. Se eu falar, perco tudo, minha carreira, minha reputação. Anotei cada palavra. Disse a ele que entregaria as provas à polícia, mas com seu nome incluso. Você não sai dessa limpo, Lucas. Ele ficou pálido, mas não negou. Saí do café e levei a confissão ao meu advogado, Marcos. Isso fortalece o caso, ele disse. Com a confissão de Lucas, a polícia vai investigar todos os envolvidos. Naquele dia, atualizei a denúncia, incluindo Lucas como cúmplice. Marcos garantiu que meu nome ficaria fora do escândalo público, já que eu era apenas a vítima colateral. Na semana seguinte, o caso explodiu. A empresa de Clara demitiu ela e Roberto após a auditoria confirmar fraudes de mais de R$ 200 mil. Lucas foi interrogado e, segundo Pedro, estava cooperando com a polícia para reduzir sua pena. Clara tentou me ligar de um número novo, mas bloqueei. Não queria ouvir súplicas ou desculpas. O divórcio avançava, e ela não contestou os termos. A casa era minha, e ela saiu sem levar quase nada, exceto suas roupas e alguns livros. Enquanto isso, comecei a reconstruir minha vida. Voltei ao trabalho com foco renovado, liderando um projeto que me rendeu elogios. Inscrevi-me numa academia e comecei a correr no Ibirapuera, algo que Clara nunca gostou de fazer comigo. Adotei um vira-lata, o Bidu, que me fazia companhia nas noites silenciosas. A casa, antes um lembrete da traição, começava a parecer minha de novo. Um mês após a denúncia, o caso de Clara, Lucas e Roberto virou manchete. Jornais de São Paulo publicaram: escândalo de fraude em multinacional de marketing sacode o setor. A auditoria revelou desvios de mais de R$ 300 mil, com eventos fictícios e faturas forjadas. Clara e Roberto enfrentavam acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Lucas, por cooperar com a polícia, negociou uma pena reduzida, mas perdeu o emprego e foi banido da indústria. Eu, Rafael, fiquei fora dos holofotes, como meu advogado prometeu. O divórcio foi finalizado sem alarde, Clara assinou os papéis sem contestar, e a casa permaneceu minha. Mas a verdade é que a justiça legal não apagava a dor. Durante semanas, lutei contra o vazio. Não era só a traição de Clara, mas a percepção de que anos da minha vida foram baseados numa mentira. Cada mensagem carinhosa, cada te amo dela, agora parecia uma facada. Como reconstruir a confiança depois disso? Como acreditar em alguém novamente? Essas perguntas me perseguiam, mas eu sabia que parar de viver não era uma opção. Decidi transformar a dor em ação. No trabalho, mergulhei num novo projeto de análise de dados, liderando uma equipe pela primeira vez. O desafio me forçou a focar no presente, não no passado. Fora do escritório, intensifiquei minhas corridas no Ibirapuera. O som dos meus tênis no asfalto, com Bidu correndo ao meu lado, virou uma espécie de terapia. Ele, o vira-lata que resgatei, parecia entender minhas noites mais difíceis, deitando ao meu lado sem pedir nada além de um carinho. Reconectei-me com amigos que havia afastado durante o casamento. João e Tiago organizaram noites de churrasco e partidas de futebol, me puxando de volta para a vida. Numa dessas noites, João me perguntou: Rafa, você tá bem de verdade? Respondi com honestidade: não completamente, mas tô chegando lá. E era verdade. A cada dia, a ferida doía menos. Comecei a planejar um mochilão pelo Nordeste brasileiro, Fernando de Noronha, Salvador, Recife. Lugares que Clara nunca quis visitar. Era minha chance de viver por mim, não por um nós que nunca existiu de verdade. Um dia, recebi uma ligação inesperada de Pedro,
o colega de Clara. Rafa, sei que você não quer falar dela, mas Clara tá numa clínica de reabilitação. Ela perdeu tudo, o emprego, os amigos, a estabilidade. Disse que quer se desculpar, mas sabe que não merece seu perdão. Não senti raiva, nem pena. Só indiferença. Clara fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Respondi, desejo que ela encontre paz, mas não faz mais parte da minha vida. E desliguei. O maior plot twist veio meses depois. Durante a investigação, a polícia descobriu que Clara tentou culpar Lucas por iniciar o esquema, mas as provas, incluindo os arquivos que ele me entregou, mostraram que ela era a mente por trás das fraudes. Lucas, apesar de culpado, foi apenas um peão. Clara recebeu uma pena de 3 anos, com possibilidade de condicional. Roberto, o chefe, pegou 5 anos. Soube que Clara escrevia cartas da prisão, mas nunca as recebi. Não precisava. O capítulo dela na minha vida estava encerrado. 1 ano após aquela noite no Vibra Clube. Eu era outro homem. Não melhor, não pior, diferente. Aos 33 anos, estava solteiro, morando na casa que comprei com meu esforço, com Bidu como meu companheiro leal. Inscrevi-me num curso de fotografia, algo que sempre quis fazer, mas Clara achava perda de tempo. Planejava minha viagem pelo Nordeste, com datas marcadas para o próximo verão. Comecei a treinar Bidu para ser cão de terapia, sonhando em levá-lo a hospitais infantis. Minha vida não era perfeita, mas era minha, autêntica, sem mentiras. Encontrei Clara uma última vez, por acaso, num mercado no Itaim. Ela estava mais magra, com olheiras, carregando uma cesta com poucas coisas. Hesitou, mas se aproximou. Rafael, só quero dizer que sinto muito. Não espero que me perdoe. Olhei nos olhos dela, sem raiva, sem amor. Espero que você esteja bem, Clara. Mas não temos mais nada a dizer. Peguei minhas compras e saí. Não olhei para trás. Naquele momento, percebi que a indiferença era a minha maior vitória. Não era ódio, não era vingança, era liberdade. A traição de Clara me destruiu, mas também me salvou. Se João não tivesse me arrastado para aquela balada, eu ainda viveria uma ilusão, planejando um futuro com alguém que não existia de verdade. A verdade, por mais dolorosa que fosse, me deu clareza. Escolhi me reconstruir, não por vingança, mas por mim. Hoje, corro com Bidu ao amanhecer, trabalho em projetos que me desafiam, planejo aventuras que me excitam. A felicidade que encontrei não depende de outra pessoa, é minha, conquistada com suor e resiliência. Pergunta para os espectadores. Se você fosse Rafael, perdoaria Clara depois de saber que ela perdeu tudo e está tentando mudar, ou manteria distância para proteger sua paz? E, mais importante, como você reconstruiria sua vida após uma traição tão profunda? Deixe seu comentário abaixo.